Bom dia, galera, tudo bem? Meu nome é Haidar, eu sou professor aqui do Panorama Cursos, na parte de gramática, produção textual, interpretação textual, e a aula de hoje é classes gramaticais. Quantas vezes você já não pensou em classes gramaticais e na hora de fazer a categorização ou então levantar a nomenclatura, você sempre se esquece de uma, né? É muito solicitado em provas de vestibular e qualquer tipo de avaliação externa, você precisa dominar esse conceito, ok? São 10 classes gramaticais e os professores de português criam acrônimos para que isso nunca caia no esquecimento. O acrônimo que a gente vai aprender hoje é PINACAVASP. Essa palavra de fato não existe, porém quando você se lembra PINACAVASP, já pode criar aí na cabeça um mecanismo. Não vou esquecer de nenhuma das 10 classes gramaticais, porque é uma palavra composta por 10 letras e cada uma delas é a inicial de uma classe gramatical diferente. Então, você pode colocar dessa maneira: preposição, interjeição, numeral, adjetivo, conjunção, advérbio, verbo, artigo, substantivo e pronome. Fácil, né? PINACAVASP. Algumas horas você vai precisar fazer um download mental aí, porque são 3 A's, são 2 P's, mas nada que se compare à dificuldade de lembrar das 10 classes gramaticais sem nenhum tipo de ajuda, né? Mas, mais do que isso, é importante você saber para que cada classe gramatical serve. Para que serve uma preposição? Para que serve uma interjeição? Então aqui, o Panorama Cursos oferece para vocês a definição de cada uma dessas classes gramaticais. O que é preposição? Ela serve como elemento de articulação para unir termos diferentes, ou seja, um nome a um complemento nominal. Muito disso você vai entender quando você chegar lá na aula de sintaxe e a gente vai também fornecer essa informação para vocês. Então, um verbo a um complemento do verbo, um verbo a um adjunto adverbial, ele une termos de valores sintáticos diferentes, ok? A interjeição ela serve para expressar emoções, sensações, ok? Não há nenhuma possibilidade de você achar uma interjeição no dicionário, ok? Porque ela é mais um elemento de expressão vocálico, né? Ou então simplesmente na parte da voz. Não existe a possibilidade de você encontrar o significado da palavra puxa. Então é simplesmente para demonstrar ou para expressar emoções. Numeral, ele quantifica uma determinada coisa ou organiza uma série de coisas. Aí tem os fracionários, tem os multiplicativos, o dobro, o triplo, metade, um terço, mas a grosso modo serve para dar quantidade ou para organizar determinadas coisas. Adjetivo caracteriza alguma coisa ou alguém. Okay? Conjunção, diferente da preposição, que une termos diferentes, é um elemento de articulação que une termos sintaticamente semelhantes, ou seja, dentro de um sujeito composto, entre um núcleo e outro, eu tenho ali uma conjunção. Dentro de um objeto, se eu tenho ali mais de um núcleo nesse objeto, eu tenho entre esses dois núcleos uma conjunção. Se eu tenho 2 orações, entre a oração 1 e a oração 2, eu tenho uma conjunção. Portanto, une termos semelhantes. Advérbio modifica o verbo em circunstância. Pode ser circunstância de lugar, circunstância de tempo, circunstância de modo, ok? Artigo, ele pode definir ou indefinir determinada coisa. Quantifica no sentido de singular e plural e traz gênero também, né? Masculino ou feminino. Se eu peço para que você pegue uma cadeira, se eu falo, vai na sala do Ismael, que aqui é o nosso mantenedor, ele tem várias cadeiras na sala dele, mas eu não quero qualquer cadeira, eu quero a cadeira que está na mesa dele. Eu falo, eu quero a cadeira do Ismael, eu estou definindo qual cadeira eu quero que a pessoa pegue. Se eu quiser que ele vá até a sala do Ismael e pegue qualquer cadeira, eu falo o quê? Vai lá e pegue uma cadeira. Eu estou indefinindo, pode ser qualquer uma delas. Se eu quero uma cadeira específica, eu defino. Se eu quero qualquer cadeira, eu não preciso defini-lo, o objeto, né? Então, define, indefine ou traz gênero. Quantifica no sentido de singular e plural.
Substantivo é aquilo que nomeia os seres e pronome, ele se refere a um substantivo ou ele pode até mesmo substituir um substantivo, ok? Gente, eu coloquei aqui embaixo alguns fragmentos para que a gente consiga ver cada uma dessas classes gramaticais em funcionamento, beleza? Vejam bem, a preposição une termos diferentes, então eu preciso buscar aqui termos sintáticos que são diferentes. O fragmento diz o seguinte: eu e as boas almas queremos sempre experiências marcantes. Queria uma só lembrança de algo bom. Então, se vocês observarem esse último fragmento aqui, queria uma só lembrança de algo bom. Quem se lembra de alguma coisa, ok? Então, lembrança, um substantivo, algo bom é o complemento desse substantivo abstrato. Logo, esse de é um elemento articulador classificado como preposição, ok? Interjeição, expressa emoção ou sensação. Qual é a palavra que nós temos aqui que não existe significado no dicionário? Aposto que você já sabe então, né? Ela expressa emoção, sensação, ok? Numeral, quantifica ou organiza. Ele fala, gente, aqui, esse nosso eu lírico, esse eu poético, esse narrador aqui em azul, qual que é a palavra que nos traz quantidade ou nos ajuda a organizar alguma coisa? Queria quantas lembranças? 2, 3? Quantas lembranças? Uma lembrança. Então isso aqui categoriza-se como numeral. Adjetivo, de repente a gente tem mais do que apenas um adjetivo, hein? Eu e as boas, porque boas caracteriza almas. Queremos sempre experiências, categorizando aqui ou qualificando experiências marcantes. Eu queria uma só lembrança de algo bom. Categorizando, então qualificando o algo. Ok? Vamos aqui fazer só as marcações do que a gente já viu, né? Conjunção une termos semelhantes, ou seja, termos nominais a termos nominais, verbo a verbo, oração a oração, adjetivo a adjetivo. Nós temos aqui eu, um termo nominal, almas, termo nominal. O que está entre essas duas coisas? Uma conjunção aditiva, e a gente vai chegar também lá nas orações coordenadas e a gente vai ver muito o uso dessa conjunção aditiva aqui, vocês vão ver. Próxima classe gramatical, advérbio. Ele modifica o verbo em algumas circunstâncias: tempo, lugar, modo, quantidade. Vamos ver o que modifica aqui. Eu e as boas almas queremos sempre experiências marcantes. Quem quer alguma coisa. O que ele quer? Experiências. Mas qual que é o elemento que modifica de maneira circunstancial? De tempo. Quando que nós queremos experiências marcantes? Sempre. Ok? E nós temos uma outra que queria, quem quer alguma coisa. O que ele quer? Lembrança de algo bom. Mas quantas lembranças? Apenas, só. É também apenas, né? Só isso. Não muito, só um pouquinho. Então, é um marcador circunstancial. Ok? Verbo, ele imprime dinâmica à sua oração ou ao seu termo nominal. Eu peço para que você feche o olho agora. Pensa assim, ó. Eu vou dizer uma palavra para você e você vai imaginar essa palavra na sua cabeça. Cachorro. Ok? Cachorro. Agora eu vou falar uma outra palavra e você vai ver o que acontece com essa palavra na sua cabeça. Cachorro pulando. Então, veja, quando eu dou para você um substantivo, na sua cabeça,
Você imagina uma fotografia ou uma imagem estática. Quando eu peço para que você imagine cachorro pulando, esse verbo faz com que essa imagem se mexa. Ao invés de um JPEG, ele vira um GIF. Né? Então ele começa a se mexer. O verbo que tem o poder de fazer isso. Então ele imprime dinâmica a um termo nominal. Eu e as boas lembranças. Queremos, ou seja, tudo aquilo também que é possível conjugar, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pessoas do discurso, se eu consigo conjugar, aquilo então é categorizado ou denominado verbo. Quem quer, eu posso querer, o Ismael pode querer, você pode querer, e nós temos outros verbos, sim, o mesmo verbo aqui, o verbo querer, queria. Ok? Artigo, ele define, indefine, quantifica ou atribui gênero. Eu e as boas almas queremos sempre experiências marcantes. Queria uma só lembrança de algo bom. Nós temos aqui as, que dá gênero ao adjetivo boas e almas também, né? E também traz o número plural e define, não qualquer alma ou qualquer boa alma, todas aquelas boas almas, ok? Estou definindo quem é que quer experiências marcantes sempre. Então, artigo, porque está definindo e dando número plural aqui. Substantivo, dá nome aos seres, ou seja, tudo aquilo que você pode dar nome, tudo aquilo que você pode imaginar que tem um nome, é um substantivo, ou aparece por meio de um substantivo. No caso, quem é que quer sempre experiências marcantes? As almas. E quem quer alguma coisa. O que eles querem? Experiências. Quem quer alguma coisa? Lembrança. E o pronome que vai finalizar aqui a nossa definição é aquilo que se refere a um nome ou até substitui. Então, queria uma só lembrança de algo bom. Esse algo fala de alguma coisa, mas também não dá qual é a coisa, não diz qual coisa que é boa. É alguma coisa. Então, algo também é um pronome, além de eu. Poderia falar Raida, ou poderia simplesmente falar eu. Poderia falar ele ou Ismael. Gente, essas são as 10 classes gramaticais aplicadas em um enunciado bem curto, bem tranquilo, para que você possa pegar de maneira muito tranquila, ok? Estamos sempre à disposição, professor Raida com vocês, Panorama Cursos. Abraço, aguardo vocês na próxima aula. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de tocar os sininhos para novas, e de tocar o sininho para novas solicitudes, e de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais.